amados e queridos irmãos. Que bênção estar com vocês aqui nessa manhã. Todos ouvem perfeitamente? Amém? Essa menina diz que eu falo muito, mas ela também fala pra caramba, hein? Tô aprendendo. Eu tenho que reservar um tempo só aqui na live da Escola Bíblica Dominical para ela dar a palavra, para ela fazer o culto de oração dela. Porque, olha, fala muito. Ah, mas é ruim? Como Deus já falou aqui. Não, como Deus já falou através dela. Só que dois falantes, a hora vai embora e a gente não... Que hoje, assim, a gente vai tentar tirar um momento um pouquinho mais curto, porque a hora um pouquinho mais tarde que a gente começou a classe, a gente vai tentar aqui encurtar um pouquinho, mas não vai deixar de ouvir a voz de verdade de Deus, ouvir da palavra do Senhor. Vamos abrir lá o texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17. Quem não abriu, por favor, abra. Amém. O tema da mensagem dessa manhã de estudo que a gente vai estar meditando é cura dos 10 leprosos. Cura dos 10 leprosos. A princípio, distraidamente olhar só o tema do estudo dessa manhã, pode até pensar assim, nossa, que tema abençoado, que alegria essa manhã estudar, ou pensar e meditar em um texto onde Jesus se encontra com gente doente, leprosa, e essas pessoas alcançam a cura em Jesus. Nossa, que texto abençoado, que realidade grandiosa de Deus nesses homens. Mas, na verdade, quando a gente aprofunda, não observa o texto apenas superficialmente, mas a gente aprofunda o ensino, faz uma leitura mais ampla, a gente vai perceber que conta uma história de tristeza profunda. Na verdade, esse texto da cura dos 10 leprosos fala mais de dor, sofrimento e ingratidão do que necessariamente de alegria. Porque o texto vai contar a história de leprosos onde 9 deles foi apenas curado e apenas um de curado foi também abençoado com graça, com misericórdia e principalmente com salvação. Então, isto vai nos informar de cada dos 10 leprosos que se aproximaram a Jesus, até Jesus, apenas um alcançou a bênção da salvação. Que coisa triste! Que tristeza pensar nesse texto, Jesus poderia fazer muito mais por esses irmãos, muito mais por essas pessoas. Infelizmente, por causa da ingratidão e incredulidade desses leprosos, eles só conseguiram alcançar a cura provisória e momentânea. Mas um deles alcançou, além da cura física, alcançou restauração na sua alma, no seu espírito, salvação, que é o bem mais precioso que Deus conceder a mim e a você nesta manhã, assim como foi na realidade deste leproso. Vamos ler o texto, então? A partir do versículo 11. Lê, minha flor. Vamos lá. 17, 11. Lucas é fácil achar, né? Lucas 11, 19 a 11 a 19. Lucas, grande médico, vamos lá. Cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Maria e da Galiléia. E entrando numa certa hora, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Verso 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu, indo eles, limpos. 15. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, posto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Aleluia. Percebe, irmãos, que até mesmo Jesus ficou impressionado com o resultado do encontro que ele teve com os 10 leprosos. Dos 10 que tiveram encontro com ele, apenas um foi abençoado com a bênção da graça da salvação. Até Jesus se impressiona como eles não conseguiram perceber que o mais importante era a presença de Deus, ali representada pela pessoa de Jesus. Que bênção e que tristeza ao mesmo tempo é pensar e ler detalhes da cura dos 10 leprosos. Nós vamos nessa manhã caminhar e perceber algumas outras lições que o texto que nós lemos traz para nós nessa manhã. O texto diz que esses homens que tiveram encontro com Jesus eram leprosos. Se existia um mal e uma doença que ia sofrimento extremo, essa era a lepra em toda a história da humanidade, inclusive na história do Antigo e também do Novo Testamento, sempre foi um mal que trouxe muita dor e muito sofrimento. A lepra sempre foi um mal que trouxe dor e sofrimento. O Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, Deus traz recomendações para com aquelas pessoas que pudessem evidenciar esse mal, essas pessoas, Levítico 12, deveriam se manter afastadas, seja do convívio familiar, seja do convívio com os irmãos, seja do convívio com a religião, com a igreja, seja do convívio da sociedade, por causa da lepra, do mal da lepra, da doença que essas pessoas tinham, elas deveriam se manter afastadas, até que talvez pudesse alcançar a cura. Senão, elas morriam na lepra. Que triste! A lepra é uma doença que começa, aparentemente, na pele das pessoas, trazendo uma branquidão que nem uma neve. Depois de um tempo, ela traz feridas, chagas profundas. Mais um tempo, a enfermidade chega ao osso, de forma que as pessoas, depois de alguns eras, porque tanto a lepra quanto o pecado vai destruindo as pessoas aos poucos. Primeiro começa pelo superficial, depois alcança o coração e a mente, até que gera morte. Então, quando a gente olha à luz da Bíblia, essa realidade de lepra, de sofrimento, dessa enfermidade, a gente pode fazer uma analogia com o próprio pecado. O pecado, amado, gera isso. Hoje, para você, talvez, ou para alguns que vivenciam ele de maneira clara, de maneira evidente, talvez ele não traga um mal, ou ele não gere um resultado tão terrível, mas aos poucos ele vai destruindo. É como o ladrão de João 10:10, onde veio para roubar, para destruir, por fim matar. Assim é o pecado, assim é a lepra. No capítulo, lá no texto de Levítico, de Números, conta a história da irmã de Moisés, que, por causa da sua soberba, ela também foi atacada. Deus amava com lepra, ela ficou 7 dias leprosa. O texto diz que Arão intercedeu a Moisés que orasse por sua irmã, e assim o fez. Arão intercedeu a Moisés para que orasse a Deus a favor da sua irmã Miriam, que se encontrava leprosa. Arão diz assim para Moisés: o estado de Miriam agora com lepra é como alguém que está morta. Essa é a realidade da lepra naquele tempo, no tempo da cura dos leprosos. Essa é a realidade da lepra no Antigo Testamento. Eu estava lendo certo autor que descreve o texto que nós acabamos de ler dessa forma. Olha só como ele descreve a lepra a partir do texto que nós acabamos de ler. Diz ainda uma antiga tradição: certo dia, entrar em Jerusalém pela porta Jafá, Jesus viu um grupo de mendigos, sem olhos, sem narizes, sem cabelos, erguendo braços sem mãos, emitindo sons inarticulados, saídos de gargantas desfeitas pelas úlceras da lepra.
Essa talvez fosse a condições de alguns, se não de todos aqueles que se encontravam com Jesus naquele tempo. Trazia dor e sofrimento. Lepra gerava morte. Em todo o Antigo a gente não vê, raramente a gente vê um leproso sendo curado. Poucas vezes leprosos foram curados. Miriam foi curada por um decreto ou pelo mandamento do Senhor. Naamã foi curado por uma palavra vinda pelo profeta Eliseu, mas também vinda do coração de Deus para aquele homem que deveria andar em obediência à verdade, revelada ao profeta. No entanto, raramente se ouve falar de leprosos sendo curados. Normalmente as pessoas que jaziam ou que estavam enfermas por lepra morriam, e morriam tragicamente. Mas o texto que nós acabamos de ler fala que esses leprosos clamaram a Jesus. Clamaram a Jesus. Por isso nós pensamos no ponto 1 desse estudo dessa manhã, o isolamento desses leprosos. Eu penso assim, mais cedo ou mais tarde queriam saber. E aí eles teriam que ser expulsos da convivência. Por mais que eles tentassem esconder o mal, a dor, o sofrimento e a doença que estava no corpo dele, como no Antigo Testamento fez, tentando esconder as chagas da lepra, por mais que ele tentasse, uma hora ou outra, todos iam perceber o mal, a dor e o sofrimento deles. A perda da família, da esposa, nunca mais nos braços dos filhos, nem contato e nem conversa. De todo esse mal para aqueles leprosos, é como se eles já estivessem mortos. Mortos para a vida em família, mortos para a sociedade produtiva, mortos para a religião. Mas ainda que eles estivessem mortos, uma perspectiva humana, para Deus, eles não foram esquecidos. Aos olhos de Deus, eles ainda existem, e é a graça e da misericórdia de Jesus. Jesus, nessa história, representa o gracioso, que usa de misericórdia para com eles. A sociedade judaica da época, erradamente acreditava na teologia da causa e efeito. Eles pensavam que se alguém estava com algum tipo de sofrimento ou doença, estava pagando pelos seus pecados, ou estavam sendo castigados por Deus. Não só a lepra, mas tantas enfermidades. Era o castigo de Deus por causa do seu pecado. Erradamente, a religião daquele tempo, a religião judaica daquele tempo, o pensamento teológico daquele tempo levava as pessoas a crer nisso. Se a pessoa estava enferma porque estava em pecado. Jó viveu essa realidade. Seus 3 amigos tentavam a todo momento provar para ele que se ele estava sofrendo como estava sofrendo, é porque de alguma forma ele estava em pecado. De Jó, sim. Jó capítulo 16, versículo 10. De Jó, tua boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se juntam todos, tentando levar o meu pecado. Os seus 3 amigos, ali ao lado dele, naquele sofrimento, o tempo todo tentava mostrar a Jó que todo o sofrimento que ele vivia era fruto da natureza pecadora, da verdade do pecado confessado em seu coração, ou cometido por ele. Só que isso é mentira, amado. Isso era uma grande mentira. Quando nós falamos na cura do cego de nascença de capítulo 9, nós também podemos pensar nessa realidade, onde alguns entendem que dor e sofrimento é fruto de pecado. É mentira. Dor e sofrimento faz parte da vida. Tanto eu como você podemos passar, sim, por um momento de extrema dor e sofrimento. Ainda assim, Jesus presente. Ainda assim, a graça se faz presente. Ainda assim, nos abençoa. Ainda assim, Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de ser Deus porque você está vivendo uma dor e um sofrimento. Na maioria das vezes, não é fruto de pecado. É fruto de circunstâncias da vida.
No caso do cego de nascença de João 9, era para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Jesus deixou isso muito claro para os judeus, para os discípulos e para quem quer que vindo essa história. A dor desse homem de cegueira era para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Mateus 9:36 diz assim, ó: e vendo Jesus, multidão, teve grande compaixão deles, porque caminhavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Jesus pelas multidões tinha relação com o sofrimento desse povo, a dor desse povo. Leprosos, aleijados, mancos, endemoniados, todos aqueles que de alguma forma trazia ao coração de Deus compaixão, e Deus usou de compaixão para com essas pessoas, assim como age de compaixão para conosco. Deus ainda é um Deus bom, misericordioso e gracioso, que deseja usar de graça e compaixão para comigo e para com você. Ponto 2 a se pensar nessa manhã. Isolamento não significa abandono. Ouça bem o que eu estou falando. Isolamento não significa abandono. Os leprosos da história estavam vivendo em isolamento. Eles viviam numa cidade isolada, entre grupos de pessoas que evidenciavam o mesmo mal, a mesma dor, o mesmo sofrimento. E no Antigo Testamento, Deus traz leis de isolamento, mas nunca de abandono. Deus ama, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa, Deus faz milagre. E a gente vem mesmo na quarentena, isolamento. Perfeito. E nesse tempo de quarentena, a gente pode perceber isso muito claramente. Deus agindo na minha e na sua vida, ainda que estejamos isolados, mas nunca abandonados. Aleluia. O texto que nós lemos também diz que Jesus foi em direção desses homens. O desejo do coração de Jesus era curar. O desejo do Jesus era gerar vida. O desejo de coração de Jesus era realizar milagres, ainda que esses estavam excluídos, isolados da sociedade, da religião, da família. Eles não estavam isolados de Deus. Então, coloque isso no seu coração. Isolamento não é abandono. Aleluia. Eles somente estavam afastados do homem para que a praga não alcasse outras pessoas. Mas Deus jamais abandona o homem que se encontra perdido. Por isso ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus presente entre nós para nos tratar, ainda que estejamos no lamaçal do pecado. Jesus Cristo foi aquele que nos alcançou. Aleluia. Com graça e com misericórdia. A recomendação de isolamento dos leprosos reflete a sabedoria de Deus, mesmo antes de haver uma médica avançada com conhecimento de microbiologia. Deus é sábio, amados. Deus é um ser inteligente. Se ele falou para se isolar, ele tinha propósitos muito bem definidos. Era para que, de alguma forma, outras pessoas também não alcançassem esse tão grande mal, não vivenciassem também essa enfermidade. Então, por isso, era necessário que eles vivessem isolados. O isolamento dos leprosos não significa que eles deveriam ser abandonados pela sociedade. Os leprosos estavam doentes. Olha bem o que eu estou falando. Os 10 leprosos estavam doentes e necessitavam de assistência. A ordem divina nunca foi abandono. A ordem divina foi de cuidado. Lá no início, na introdução, eu falei do texto da lepra. Falei do texto no contexto da lepra, da irmã de Moisés. Se você abrir lá os Números, no capítulo 12, versículo 15... Lucas 12. Lucas não. Números. Números. Números 12. Êxodo, Levítico, Números.
12, né? 12 o quê? 12, 15. 12, 15. Assim esteve fechada fora aos 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram. Tá vendo? Por natureza do pecado que Miriam e Arão cometeu, permitiu que ela se tornasse leprosa. No entanto, o povo não partiu até que a cura se realizasse no corpo de Miriam. Deus tinha dado uma palavra que era para manter durante 7 dias ela isolada. O povo aguardava, cuidava, dava assento, dava apoio até que se passasse os 7 dias. Ou seja, Deus abandonou Miriam. Assim como, ainda que possamos falhar, Deus é um Deus de graça, misericórdia e perdão, que não abandona, ainda que estejamos no lamaçal do pecado. Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que muda a realidade de dor e sofrimento, de alegria na presença de Jesus. O texto diz que passou pelo meio entre Samaria e Galiléia. O semblante dele, Jesus, o semblante de Jesus era de quem ia para Jerusalém, era de quem ia adorar, era de quem iria para alcançar a vontade e os propósitos de Deus se cumprissem em Jerusalém. No entanto, ele antes achou necessário passar nesse estreito, o estreito entre Samaria e Galiléia. Galiléia era o lugar de Deus que adoravam, é onde existiam as sinagogas. Galiléia era representada por lugar de adoração. Samaria era representada por lugar de afastamento de Deus. Lá existiam os samaritanos, povo excluído da adoração ao Senhor, povo que se misturou com o ímpio e se afastou de Deus, povo que caminhava em pecado. Esses leprosos, eles conviviam ou viviam entre Samaria e Galiléia. Eles não poderiam nem estar junto com sua família lá em Samaria, mas também não poderiam estar em adoração com o povo de Israel. Eles estavam no meio, entre um e entre outro, e foi nesse meio, e foi nesse caminho que Jesus foi ao encontro deles, porque Jesus tem uma palavra de cura ao coração desses, que não se encontram nem no estado e nem no outro. Eles vivem como mortos, não existe sentido, existência para a sua vida, porque eles estão naquele meio, entre a ação e entre o pecado. Mas Jesus, conhecendo a dor desse, Jesus vai ao encontro deles. Olha o verso 12. Verso 12 do capítulo 17. Leia, meu irmão. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia. Então, Jesus é aquele que vai ao encontro do necessitado. De alguma forma, esses leprosos conheciam a fama de Jesus. E Jesus, conhecendo a dor deles, desejava curá-los. Não somente um. Jesus desejava, assim como Deus deseja, curar todos. O desejo de Deus é que todos alcançassem cura. Assim como leprosos é no dia de hoje. O que impede que a cura, que o milagre se realize em minha e nos dias de hoje? Nós temos aprendido numa caminhada de estudo sobre milagres. O que impede que a cura e o milagre se concretizem na minha e na sua vida? Incredulidade. Falta de fé. Infelizmente, assim como foi no passado, também é hoje. A gente aqui é boca de Deus, Deus nos usa, Deus fala a nós, e a verdade de Deus é clara em seu e em meu coração, e mesmo assim nós permanecemos incrédulos. Não cremos. E aí os milagres de Deus não se realizam. E aí a gente passa a questionar que Deus realmente hoje cura ou não cura? Porque o nosso coração incrédulo impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Então pensa nisso nessa manhã. Se você tem clamado a Deus e não tem visto a cura,
Se você tem clamado em Deus e não tem visto a vitória, reavalie nessa manhã. Que tipo de fé é essa que você tem demonstrado por palavras, mas que não tem demonstrado por atitudes? Pense nisso essa manhã. Talvez sim, a cura, o milagre, tempo. Talvez Deus está dando tempo a mim e a você. Mas, infelizmente, tem muitos de nós que não alcançarão a cura, porque somos incrédulos, porque não conhecemos a verdade que liberta, porque não conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Isso traz, sabe o que, amados? Incredulidade. Essa foi a tristeza de Jesus. Essa foi a tristeza de Jesus. De 10 que alcançaram a graça de estar em sua presença, de 10 que o encontraram, apenas voltou para agradecer e alcançou a maior bênção que o homem perdido pode alcançar: salvação. 10 leprosos, então, no verso 13 nós vimos, 10 leprosos, então, alcançam a cura, clamam a Jesus e alcançam a cura. Por mais que o texto diga, olha bem isso, por mais que o texto diga que os leprosos buscavam a Jesus, na verdade, Jesus aqui representa um Deus que busca e vai ao encontro dos homens. Então, não é os leprosos que vão em direção a Jesus. É fato que eles sabiam dos sinais que fazia. É fato que eles sabiam e entendiam que por Jesus poderia realizar milagres. Mas, na verdade, o texto mostra um Deus representado na pessoa de Jesus Cristo que vai ao encontro do pecador. É Deus que vai ao encontro, não é gente que vai ao encontro dele. A nosso estado é de morte, assim como desses por causa da lepra. Nós por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos convida a estar à presença dele. Aleluia. Deus se faz presente em nosso meio. E Deus nos convida, e a presença dele é cura. Aleluia. Vida. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, conta uma história muito bonita. O encontro que Jesus teve com um homem conhecido como Zaqueu. Lucas capítulo 19. Eu queria ler apenas o verso 10 desse texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando nessa manhã, né, amados? É Deus que é o seu encontro e é o meu encontro. Quando a gente se permite ser usado por Deus, é Deus que nos usa como boca dele. Quando você permite, quando eu permito, é Deus que nos usa. A gente pensa, às vezes, que foi a minha habilidade. Não, é Deus que nos usa a ser boca, a ser mão dele, nesse tempo, nessa realidade. É Deus que nos usa. O texto diz, de Lucas, que Deus é que sai ao encontro do pecador. É Deus que nos busca, nos encontra. É Deus que nos abençoa. Aí Jesus, uma palavra, dando continuidade ao texto, muito interessante. Ele não decreta a favor dos 10 leprosos uma palavra de cura. Não. O texto não diz isso. O texto diz, no versículo 14, assim, ó. E Jesus, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus aqui não traz especificamente uma palavra. Jesus traz ao coração desses 10 uma palavra, um mandamento, uma ordem. Se voltem aos sacerdotes. Vão até os sacerdotes. A cura de vocês está em obedecer ao meu mandamento, à minha palavra. Voltem até os sacerdotes, se mostrem aos sacerdotes. Por que Jesus não decretou cura imediata, permitiu que esses 10 leprosos se voltassem aos sacerdotes? Os sacerdotes, no texto, é representado como se fosse a lei de Deus. Se voltem aos sacerdotes, se voltem à lei de Deus. Isso que Jesus está falando. Vamos pensar, então, em duas realidades dentro desse contexto do porquê Jesus pediu para aqueles leprosos voltarem, se dirigirem ao sacerdote.
duas possibilidades de entendimento desse texto. Primeiro, Jesus veio para cumprir toda a lei. E com toda a lei na vida dele, no corpo dele, na cruz, ele poderia, então, dar decreto ao novo mandamento. Então, para que existisse um novo tempo, para que esse novo tempo fosse uma realidade, para que as boas novas do Evangelho fossem uma verdade real na minha e na sua vida, era necessário que Jesus cumprisse toda a lei, assim como aqueles leprosos. Se a lei determinava que eles se voltassem ao sacerdote, eles deveriam obedecer a Cristo, a palavra de Cristo, e aí nessa realidade eles seriam curados. Então, de certa forma, obedecer a palavra de Cristo aqui iria gerar cura, iria gerar libertação. É a palavra de Cristo que cura e que liberta. Voltem ao sacerdote. Ponto 2. E até o sacerdote também seria para os leprosos uma espécie de desafio. Teste pessoal. Aqueles leprosos precisavam vivenciar esse teste, esse desafio. De que desafio eu estou falando? O desafio da obediência. Deus mandou, Deus o enviou com uma palavra de cura, mas a cura só se realizaria se eles obedecessem. Mas a cura não se daria porque eles obedeceram e foram até a lei. A cura não se daria porque eles se voltaram à lei. Cura se daria porque Jesus deu um mandamento, uma ordem. E obediência à palavra de Jesus, não mosaica. Em obediência à palavra de Jesus, eles alcançariam cura. Mas, em obediência à palavra de Jesus, eles alcançariam salvação. O texto não fala, o texto não diz, mas provavelmente dos 10 que foram em direção aos sacerdotes, dos 10 que caminhavam em direção à sinagoga para se apresentar ao sacerdote, um não deu tempo de estar. O que tinha gratidão no coração não chegou nem próximo ao sacerdote. No meio do caminho, sentindo ele ter sido curado, ele volta. Porque ele entendeu que não era sinagoga, não era lei mosaica, não era religião daquela época. A cura já havia sido realizada por meio de Jesus Cristo. Não se engane, amados. A cura na minha e sua vida por meio da palavra de Cristo, não da religião, não do templo, não do oficial, não do sacerdote. A cura se realiza na minha e sua vida a partir da palavra de Cristo. Amém. É a palavra de Cristo que é poder, poder de Deus para trazer cura, para realizar milagre na minha e na sua vida. Então era necessário, como um desafio pessoal daqueles leprosos, se voltar para a palavra, se voltar para a lei. Deus é um desafio pessoal na vida, na história desses leprosos. E eles indo no caminho, o texto diz que eles foram curados. Verso 15, leia, minha flor. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Sim. Então, voltou. 9 seguiram o seu caminho. O caminho que antes eles seguiam. 9 deles desejaram a cura, alcançaram a cura. Mas um deles alcançou a maior bênção que o homem pode alcançar. Salvação em Jesus Cristo. Amém. Por isso, eu penso assim nessa manhã. Quais erros, olha bem o que eu estou falando, quais terríveis erros que os 9, 10 leprosos que estiveram com Jesus nesse texto cometeram. Quais dos terríveis erros 9 dos 10 leprosos que encontraram Jesus cometeram? Erro número 1, anote aí se você tem caneta. Você tem uma caneta, um papel? Anota isso aí, é importante. Só lembrando, né, Marcelo? Um só voltou. E um só recebeu a bênção da
recebeu a bênção maior de se receber, que é a salvação, porque ele fala, né? A tua salvou, falou só para um. É verdade. 10 foram curados. 9 só queriam o interesse próprio, né? É verdade. Cura da doença. Mas existe um milagre maior, É a que é a cura, né? A enfermidade da alma, da carne, né? Do pecado. Do pecado. E esse alcançou. E os outros 9, é o que Marcelo vai falar agora. Alcançou apenas a física. Quais terríveis erros que 9 dos 10 leprosos cometeram no texto que a gente está estudando. Eu gostaria de concluir o estudo da manhã pensando sobre isso com você. Primeiro erro que os leprosos cometeram nessa experiência e nessa história: ingratidão. Ingratidão, isso é muito claro. Quem lê superficialmente o texto vai ver que Jesus ficou triste por causa da ingratidão daqueles que, a princípio receberam a cura, mas se negaram a viver um encontro mais profundo com Deus. Viveram a cura, tiveram um encontro com Deus, com Cristo, viveram o superficial e depois de algum tempo se afastou, voltou a viver nos seus delitos e nos seus pecados, na vida comum, na humana. Muito desse erro, o erro da ingratidão, muitas vezes é uma realidade minha e sua. Muitas vezes é uma realidade daquele que se achega a Deus e Deus realiza, por misericórdia, milagres, e a gente não volta para agradecer. Esse foi o erro daqueles 9 leprosos. Eles não tinham um coração grato. Eles se voltaram para a lei mosaica. Eles se voltaram para a vida comum em família. Eles se voltaram para a vida comum em cidade. Eles voltaram a trabalhar, mas não voltaram para agradecer e perderam a maior bênção que o homem pode receber, a vida eterna. Não seja você e eu cometendo o mesmo pecado que esses homens. Tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Ainda que em meio à dor, ainda que em meio à tristeza, ainda que em meio ao sofrimento, tenha um coração grato, Deus se alegra. O texto diz que Jesus é triste por causa da ingratidão daqueles 9. Também eu entendo que Jesus ficou feliz pela gratidão desse, que se prostrou, se rendeu diante dele. E alegria nos céus. Havia alegria nos céus e há alegria no céu quando um pecador se arrepende e volta a Deus com o coração grato. Gratidão, amados. Deus ama um coração grato, ainda que vivendo tempo de dor. Ser grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado. Ainda que você seja o livramento, seja grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado. Ainda que Ele não tenha te dado a cura, seja grato a Deus. Ainda que essa verdade não se tornou uma realidade. Ainda que tudo que você esteja passando tenha trazido sofrimento ao teu coração e você não sabe nem por qual caminho seguir. Seja grato a Deus, entregue a sua vida a Ele. Porque eu digo, o melhor Ele tem para mim, o melhor Ele tem para você. Ingratidão é fruto, sabe de quê, meus irmãos? Falta de fé verdadeira. Quando a gente analisa o texto, a gente percebe que quem tem fé pura e verdadeira se volta para ser a Deus. É o caso desse leproso. Ele sim tinha uma fé pura e verdadeira. Os outros tinham só fé aparente. Eles criam. Eles sabiam que Jesus podia fazer, recebeu a cura e só estavam felizes e viviam sua antiga vida. Era uma fé superficial, mas um deles tinha uma fé profunda e verdadeira. Aleluia. E essa fé moveu no coração dele o desejo de se encontrar com o Senhor e receber muito mais de Deus. Oh, Deus, é verdade. Quem tem fé pura busca viver muito mais de Deus. Eu não quero só receber essa cura, eu quero viver de milagre. Aleluia. Que essa seja também a sua decisão, que esse seja o
o desejo do seu coração essa manhã, viver milagre diário, todo dia, ver Deus agindo através da sua vida, da sua existência. Ponto 2, fruto de ingratidão também. A ingratidão também é fruto da falta de amor. É falta de amor, amados. Falta de amor a Deus, falta de amor aos irmãos. Normalmente, pessoa ingrata é uma pessoa que tem dificuldade de amar. Provavelmente, se volta a Jesus, se apaixonou por Jesus depois do primeiro encontro que teve com Jesus e não sabia mais viver longe de Jesus. Se apaixonou por Jesus. Por mais que ele tenha alcançado a cura física, o mais importante é estar na presença de Jesus. Sabe por quê? Ele se apaixonou por Jesus. Aleluia. Ele se apaixonou por tudo que Jesus também ama. E um ingrato é um coração que não falta amor. Ponto 2. Qual o erro que cometeu esses 9 leprosos em não voltar para agradecer? Qual o segundo erro? Insensibilidade espiritual. Todos acreditavam, todos os 10 acreditavam que Jesus podia curar. Na presença de Jesus, todos os chamavam Jesus de mestre. Todos reconheciam que Jesus era um mestre, era um Deus. Todos também reconheciam a sua necessidade física. Eles tinham a sua dor, eles sabiam da enfermidade que estava no seu corpo, eles reconheciam isso, todos reconheciam isso, e todos também reconheciam a necessidade de cura. Todos que viram a Jesus, viram em Jesus alguém que pudesse resolver o problema, apenas a cura física. Um reconheceu em Jesus Deus. A cura espiritual. Apenas um reconheceu em Jesus que pudesse fazer muito mais por ele, além da cura física. Apenas um. Então, o grande erro desses homens é ser insensível com relação à pessoa de Jesus. Eles apenas o consideravam como um mestre, vindo de Deus que poderia resolver momentaneamente o meu problema. Mas Jesus, amados, ouça bem que eu vou falar isso essa manhã. Jesus não é aquele que veio para resolver o seu problema aparente. Ele veio trazer cura à sua alma e seu espírito. Ele veio te levar ao céu. A promessa dele é novo céu e nova terra. Aleluia. A promessa dele é que você herde as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Ainda que você sofra aqui. Verdade. A promessa dele é nova terra, novos céus e nova terra. Coisas incorruptíveis. A promessa dele é uma bênção, não tem limite no seu entendimento. Aleluia. A promessa dele está fundamentada mais na glória do que na terra. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Amém. Ah, meu irmão, mas ele não pode me curar aqui? Pode. Ah, meu irmão, mas ele não faz milagre aqui? Faz. Mas a maior bênção que Jesus pode fazer por aquele como eu e você, que um dia esteve perdido e morto em nossos delitos, é uma nova vida. A visão de Deus é eternidade, né? Eternidade. Ilimitada, não é uma coisa terrena, temporária. Né? Olhar para Jesus é olhar para quem vê o eterno. A nós não se resume a essa terra. As promessas dele se cumprem, as bênçãos dele se cumprem em sua totalidade na glória. Aleluia. Aqui será apenas um pedacinho, ó, um pouquinho daquilo que Deus tem te prometido lá. Aleluia. Ficar com seus olhos no pouco, na bênçãozinha, ainda que seja grande para você, ainda que a sua seja grande, aos olhos de Deus isso não é pequenininho. Mas se você pensar que Deus só pode fazer isso, meu irmão, você está muito distante dos propósitos de Deus. Porque o que Deus quer que você visualize é a bênção maior. Aleluia. Que esse leproso reconheceu. Coisas eternas. Erro 3 que esses 9 leprosos cometeram. Tinham no seu coração, era evidente no coração deles,
desconhecimento total da vontade de Deus para as suas vidas. Um dos leprosos, na sua caminho, se viu curado, voltou, entendeu que o caminho dele não era mais em direção à sinagoga, ao sacerdote. O caminho dele era o caminho de volta a Jesus. Você entende isso? O caminho de volta a Jesus. Não precisava nem chegar ao sacerdote. Falou que a cura se daria no caminho. Ele já recebeu a cura. E depois que ele recebe a cura física, ele agora recebe de Deus propósitos dentro da vontade do Senhor na vida. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso entender que maior do que a dor física, eu preciso entender que maior que o sofrimento humano é o sofrimento da alma que deseja Deus, do vazio que tem no coração do homem. Esse leproso, o único leproso, entendeu. Por causa dessa ignorância com respeito à vontade de Deus, eu penso assim: viram o milagre, mas seguiram o caminho do abençoador. Essa foi a realidade dos 9 leprosos. Eles viram milagre? Viram. Eles receberam milagre? Receberam. Eles obedeceram à voz de Jesus? Obedeceram. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Quando foi na última bênção, eles erraram. Por quê? Porque o coração deles não era grato. Porque o discernimento espiritual deles estava faltando. Erraram o caminho. Ponto 2. Após a cura, voltaram a viver sua antiga vida. Enquanto o propósito de Deus era mudar sua história. Eles receberam a cura e voltaram à antiga forma de viver. Quando nós nos encontramos com Jesus, ainda que encontro simples, mesmo superficial, Deus dá toda a nossa história. Por mais simples que seja o seu testemunho. Eu, por exemplo, alguns sabem, eu tive um testemunho, eu tenho um testemunho de Deus na minha vida sobrenatural. Deus fez algo profundo. Deus realizou milagres profundos na minha vida. Eu tenho, mas nem todo mundo vive essa realidade. Alguns têm um testemunho de encontros simples, mas poderosos. Eu estou no ponto da conversão, tá? Como desse leproso que se encontra com Jesus. Eles entraram, um deles se converteu. Os outros voltaram ao mesmo caminho que andava antes. Se alegraram apenas com a cura física, mas não foram gratos a Deus por tudo ainda que ele poderia fazer por eles. E ponto último, terceiro a pensar. O dilema dos leprosos que seguiram em direção aos sacerdotes era, olha o dilema deles que também é o nosso. Obedecer à lei ou caminhar em direção à graça. Esse lema, esse era o desafio que Jesus propôs a esses leprosos. Vocês seguem o caminho da lei, vocês se vivem a sua vida como antes, ou vocês voltam à graça para agradecer a Deus e receber muito mais do que vocês pediram. Esse era o desafio. E apenas um alcançou a tão grande bênção. Amém? Receba essa palavra do coração de Deus essa manhã. Amém. Deus tem nos convidado, Deus tem feito o convite para que recebamos muito mais do que apenas uma cura física. Deus quer nos conceder graça. Deus quer nos conceder vitórias espirituais na minha e na sua vida. Amém? Amém. Fazer infinitamente mais. Aleluia. Né? Deus vem nos exortar nessa manhã para que venhamos a olhar para dentro de nós, né? Examinar a si mesmo tem que ser uma atitude cotidiana. É verdade. Não só quando a gente quer, né? Então a gente precisa entender, será que nós estamos sendo ingratos, insensíveis, desconhecidos da total vontade de Deus em nossa vida? Isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Amém. É momento de conserto diante do Senhor. É momento de arrependimento. É verdade. É momento de se dar, né? E pedir
ao Senhor, É verdade. porque muitas das vezes a gente esquece de agradecer, lembra de pedir, mas esquece de agradecer. E ele termina o texto falando assim para aquele que voltou: vai, a tua fé não somente te curou, mas o mais importante, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai e viva uma nova história. Deus tem feito o convite para mim e você essa manhã de viver um novo tempo, de viver uma nova história, história com Deus. Quem anda com bem o que eu estou falando essa manhã, com Deus vive milagres todos os dias. Quem anda com milagres todos os dias. Amém? Amém. Vamos às perguntas?